É possível contar um monte de mentira dizendo só a verdade. Essa referência ela vem de um vídeo publicado pela Folha de São Paulo na década de 80, em que são retratados alguns dos feitos do Bigodudo lá na Alemanha. E ao longo do vídeo vai mostrando que esses feitos foram conquistados a partir da manipulação de informação ou da vida de muitas e muitas e muitas pessoas. É possível contar um monte de mentira dizendo somente a verdade. Outra referência legal para o conteúdo do vídeo de hoje, ela vem do título do livro de um amigo meu, Francisco Arantes. Inclusive, estou esperando a minha cópia e é um dos livros mais vendidos recentemente na Amazon no seu nicho de empreendedorismo e pequenas empresas. E eu quero adaptar essas referências para o futebol usando exatamente aquilo que é dito no vídeo e no livro, que basicamente trata dessas mentiras, entre aspas, que os números te dão, porque os números teoricamente não mentem, só que você precisa contextualizar esses números, você precisa contextualizar essas verdades para que elas não sejam manipuladas, para que elas não sejam desonestas, para que no fim elas de fato sejam uma verdade. Primeiramente, eu sei que eu vou ser mal interpretado pelas pessoas, mesmo explicando, né? As pessoas adoram mal interpretar algo que seja um pouquinho complexo aqui no Brasil, mas eu sou muito a favor dos números no futebol. Eles são essenciais em todos os contextos. Os números para análise de desempenho, para fisiologia, para preparação física, todos os setores do futebol, os números são extremamente relevantes. Hoje, sem as estatísticas, você tem muito pouco de números. Só que você precisa contextualizar cada um deles para que você não caia nessa armadilha. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu quero trazer alguns exemplos, 2 deles hipotéticos e o terceiro da vida real, para que você entenda muito bem aquilo que eu quero dizer. Para que você contextualize e depois tire as suas conclusões para ver se o que eu estou falando é certo ou se é errado. O primeiro exemplo que eu quero dar, ele é hipotético, de uma situação envolvendo um jogo do time A, mandante, e o time B, obviamente, visitante. O time A teve 80% de posse de bola. O time B teve 20%. O resultado do jogo, 1-0 para o time B. Bom, você vai olhar esse resultado e vai falar, poxa vida, foi um amasso. Foi um pecado ter perdido esse jogo, certo? O time teve 80% de posse, mas acabou perdendo, jogando dentro de casa. O que aconteceu? Vamos contextualizar. O gol do time B foi marcado aos 3 minutos do primeiro tempo. Ou seja, o time A ficou com a bola. Naturalmente, o time A, por ser mandante, e aqui é claro que existem vários estilos de jogo, vários times que jogam mesmo fora de casa mais ofensivos, o ponto não é esse. Só contextualiza o exemplo. O time A, naturalmente, teria mais a posse de bola por estar jogando em casa. Quando sofre o gol, ele vai ter mais a bola ainda. O time B, por sua vez, já marcou o gol. Então ele vai baixar os seus blocos e não precisa mais atacar tanto. Correto? Ele precisa ser mais agressivo defensivamente, não permitindo que o time A agrida e chegue com perigo ao seu gol. E é exatamente isso que o time B fez. Porque mais da metade desses 80% de posse foram no campo defensivo do time A. Ou seja, o time A ficou trocando passes entre o goleiro, os zagueiros, os laterais, no máximo os volantes ali, o meia,
que às vezes baixavam, mas recebiam de costas e devolviam a bola para os zagueiros ou para o goleiro. Então, essa posse de 80%, ela é uma posse mentirosa. Ela é uma posse enganosa. Porque o time A não ofereceu perigo. O time A não chegou com perigo. Não foi um domínio muito agressivo. Não foi aquele domínio de criar muitas oportunidades. Porque o time B, muito organizado defensivamente, estava muito compacto, com os encaixes e a pressão muito bem feitas, agredindo o adversário, não permitindo que o time A progredisse e criasse oportunidades de gol. Então, se você for olhar com o contexto, o time B foi um time melhor. Porque defendeu mais e o time A, mesmo tendo 80% de posse, acabou não sendo produtivo. Essa posse é mentirosa. Certo? O segundo exemplo que eu quero dar, no mesmo contexto de time A e de time B, time A jogando em casa, o jogo acabou 3-0 para o time B. Então agora você vai olhar para esse resultado e você vai falar, foi um amasso então do time B. Ele foi muito melhor. Não. O time A foi amplamente dominante. O time A teve a posse de bola no último terço, criou oportunidades, chutou bola para fora, chutou bola na trave, o goleiro fez milagre, o time B, o zagueiro tirou bola em cima da linha. Mas o time B teve 3 escapadas e nessas 3 escapadas foi lá e marcou os 3 gols. 2 deles nos últimos minutos do segundo tempo. Ou seja, passou boa parte do jogo 0-0 ou 1-0. Então esse domínio foi convertido em chances claras de gol, mas não em gols de fato. Enquanto que o time B foi letal e saiu com a vitória. Não tira os méritos dele, não tira o resultado dele. Nada vai tirar isso. O time B foi vencedor. O que mais importa é bola na rede. Só que, olhando o jogo em si, não somente o resultado, o time A foi melhor do que o time B. Só que em 3 contra-ataques, 3 transições, sofreu 3 gols. Os números mentiram mais uma vez. Certo? Terceiro exemplo, e agora sim o exemplo da vida real. Botafogo e Paris Saint-Germain pelo Mundial de Clubes. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain por 1-0. O Paris Saint-Germain dominou o Botafogo, teve posse de bola, teve amplo domínio no campo ofensivo, rodou muito a bola, trocou muitos passes, cruzou muitas bolas na área, algumas delas pelo chão, outras pelo alto, porém não conseguiu converter em chances claras de gol. Por outro lado, o Botafogo, mesmo tendo menos posse e poucas ações ofensivas, além do gol, criou mais oportunidades claras de gol do que o Paris Saint-Germain. Ou seja, nas estatísticas, o número de gols esperados do Botafogo pelas chances que ele criou, mesmo tendo finalizado muito menos, foram maiores. O Botafogo levou mais perigo de fato ao gol do Paris Saint-Germain. Só que o Botafogo foi dominado pelo Paris Saint-Germain, com posse de bola, finalizações e ações ofensivas. Então os números, eles de certa forma mentiram de novo. E nada vai tirar a vitória do Botafogo. O Botafogo fez um jogo praticamente perfeito. E é por isso que os números mentem. Lembra, é possível contar um monte de mentira dizendo só a verdade. Eu trouxe esses exemplos justamente para contextualizar e para que você entenda que os números devem ser um complemento na sua análise. Mais uma vez que eu estou falando aqui, não use os números, você não deveria usar os números como verdade absoluta para sua narrativa, para sua leitura. Os números são muito importantes, os números são extremamente relevantes. Mas o jogo tem outros contextos, o jogo tem outros pilares. Se você excluir esses pilares do jogo, você vai ter a sua análise corrompida, condicionada pelos números. E os números nem sempre falam a verdade, nem sempre. Baseado nos exemplos que eu dei,
nem sempre os números vão te dar uma verdade absoluta. Por isso você precisa contextualizar tudo. Assim como o livro Quando os Números Mentem, do meu amigo Francisco Arantes que eu citei, assim como a frase do vídeo da Folha de São Paulo. É possível contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. Eu criei esse vídeo, eu tive a ideia desse vídeo depois de assistir um trecho da coletiva do Massimiliano Allegri, já no Milan, em que ele, como alguém que não é um amante dos números dessa forma, assim como eu disse aqui no vídeo, ele dá o exemplo de um número que é muito relevante. 14 dos últimos 15 campeões italianos, ou 15 dos últimos 16, agora me fugiu, são os que têm a melhor defesa. E ele, mesmo sendo alguém que não usa os números como verdade absoluta, entendeu que, nesse caso, os números são muito relevantes. O time que sofre menos gols é o time que vai, no fim das contas, mais de 90% das vezes, ser campeão nacional. É claro que se esse vídeo chegar no Brasil e ganhar visibilidade, vai ser amplamente mal interpretado, vai ser amplamente rotulado, porque aqui as pessoas adoram rotular tudo e todos. O futebol italiano já é rotulado há muito tempo como futebol defensivo e retranqueiro, né? Como as pessoas aqui gostam de falar. Por que não covarde também, né? As pessoas amam usar o termo covarde aqui também no Brasil. Mesmo com a Inter de Milão sendo um exemplo muito, muito claro do oposto dessa opinião aqui. Não só a Inter, tá? Temos o Bolonha, Atalanta, enfim. Esse é papo para outro vídeo. Os números, eles podem te enganar. Os números não vão mentir de fato. O número tá lá. É verdade. Só que os contextos também importam. Se você excluir os contextos, você está querendo agradar somente aquilo que você quer que seja verdade, e não a verdade em si.